Olá, Magna Rocha, aqui de volta. Uma alegria estarmos aqui hoje para falar sobre o Papa Leão XIV e Edith Stein. Quero dizer para vocês que em menos de 10 dias ele falou de Edith Stein duas vezes. E a pergunta que não quer calar é: será que estamos perto de ter uma nova doutora da Igreja? É sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo. Não sei se é do seu conhecimento, mas no dia 18 de abril do ano passado, 2024, foi entregue ao Papa Francisco um pedido oficial de doutorado eclesial para Edith Stein. Nesse dia aqui, ó, essa foto relata esse momento em que os carmelitas, um grupo de carmelitas apresenta nessa. Isso aqui é um compilado, né, um material que foi rigorosamente e sistematicamente organizado para que esse pedido fosse formalizado junto à igreja. Edith Stein, que já é doutora em filosofia, mas que passaria também a integrar o rol dos doutores da igreja, por ter contribuições únicas, particulares para este tempo, para este momento da igreja e com repercussão para as futuras gerações, né? A gente vai gravar depois um vídeo falando especificamente sobre quais contribuições seriam essas, falar um pouco sobre esse documento, a forma que esse documento foi composto. Porém, hoje nós vamos conversar sobre o que o Papa Leão XIV falou sobre Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Como eu disse, em dois momentos muito próximos, né? Um foi no dia 27 de outubro, falando para um grupo de jovens das universidades pontifícias, e no outro foi no dia 5 de novembro, na Praça de São Pedro, na audiência geral, né? É comum às quartas-feiras, quando o Papa está em Roma, ele faz uma audiência geral na Praça de São Pedro para os peregrinos que vêm do mundo inteiro, né? Roma é uma cidade muito visitada, né? O Vaticano é muito visitado, então todas as quartas-feiras, quando o Papa está em Roma, ele faz esse momento público. Então, nesses dois momentos, ele a cita. E vamos ver, né, conhecer um pouco em que contexto a figura de Santa Teresa Benedita da Cruz, ou Santa Edith Stein, é colocada na boca do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Quero só dizer aqui que, né, que quando o Papa Francisco recebeu, né, no ano passado, em abril de 2024, e aí depois em abril de 2025 ele faleceu, né? Isso nos deixou assim aquela certa interrogação. E agora, né? O que será? Será que o Papa Leão vai dar prosseguimento? Será que tem outros pedidos mais urgentes para serem encaminhados? Nós sabemos que esse é um processo relativamente longo, não é um processo que se dá do dia para a noite, né? Normalmente um santo ser declarado doutor da igreja tem um peso muito grande. Atualmente nós temos 4 mulheres que são doutoras da igreja: Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Hildegarda de Bingen e Santa Catarina de Sena. Edith Stein seria esta quinta doutora a ser proclamada, esperamos que em breve. E, como eu falei, né, então, nós ficamos nessa apreensão. E agora, será que o Papa Leão está consciente desse processo? Como se dará? E nos deu grande alegria e grande esperança, né? Ouvir ah, dos lábios dele essa citação e num período, como eu disse, muito curto. Então vamos lá, né? Essa Santa Missa com os estudantes universitários das universidades pontifícias. Nós estamos em 2025 no período do ano jubilar e esses jovens foram em peregrinação para Roma para encontrar com o Santo Padre nesse jubileu
nas universidades pontifícias. E no dia, né, o evangelho que foi lido era da mulher, a mulher encurvada, né, uma cura que Jesus realiza de uma mulher que há muitos anos estava encurvada e ela volta a recobrar essa postura ereta, né. E o Papa se utiliza dessa cura, né, desta imagem desta mulher encurvada, justamente para apresentar esse esse itinerário, para desenvolver a sua homilia. E nós queremos ler aqui trechos, alguns trechos integrais da homilia, que vale muito a pena a gente conhecer, né, para ver o coração também deste grande homem. Ele vai recordando ali o período do jubileu, né, que é sempre uma oportunidade de um recomeço, uma oportunidade de passar da escravidão à liberdade, da morte à vida. Ele é um homem muito pascal, né, e ele se utiliza muito ah, dessa imagem, dessa realidade da Pascal da igreja, né? Ele recorda aos jovens que um ano jubilar também é um ano de passagem. Eh, e aí ele gostaria, né, ele começa se perguntando que graça pode tocar a vida de um estudante, de um investigador, de um estudioso. Gostaria de responder assim a esta pergunta: a graça de uma visão de conjunto, uma visão capaz de captar o horizonte, de ir além. Então, uma grande graça que pode tocar a vida de um estudioso é a graça do todo, né, de conseguir enxergar o conjunto e, ao mesmo tempo, uma visão ampla, capaz de ir além, não ficar preso ali nas suas estreitezas, né, ou nas particularidades que nunca se juntam novamente. Né. Ele usa aqui uma expressão que o homem deste tempo ficou especialista em detalhes infinitesimais da realidade, mas somos incapazes de ter novamente a visão do conjunto, né? Uma visão que une as coisas através de um significado maior e mais profundo. E aí, quando ele usa essa imagem da mulher encurvada, né, ele diz que justamente essa mulher vivia curvada, dobrada sobre si mesma, e por isso era impossível olhar além de si. Quando o ser humano é incapaz de ver além de si mesmo, da sua experiência, das suas próprias ideias e convicções, dos próprios esquemas, então permanece prisioneiro, escravo, incapaz de amadurecer um juízo próprio, como esta mulher encurvada, né? Então, essa imagem da mulher encurvada, essa imagem de uma pessoa ensimesmada, voltada apenas para si mesma, incapaz de reconhecer o todo, escrava dos seus fechamentos. Quem estuda eleva-se, amplia os seus horizontes e as suas perspectivas, é capaz de olhar para o alto. É isso que é esperado, né, de alguém que estuda seriamente, que seja capaz de olhar para o alto, olhar para o horizonte, olhar mais amplo, né, para Deus, para os outros e para o mistério da vida. Esta é a graça do estudante, do investigador, do estudioso, receber um olhar amplo que sabe ir longe, que não simplifica as questões, que não teme as perguntas, que vence a preguiça intelectual e assim derrota também a atrofia espiritual. Então veja aqui esta relação profunda que existe entre vida intelectual e ao mesmo tempo esta vida espiritual, né? A preguiça intelectual leva a uma atrofia espiritual e ao mesmo tempo quando um se desenvolve o outro também é beneficiado. Então a dimensão da fé e da razão aqui conectadas.
E aí ele continua, né, falando aqui da importância desse olhar integral que é tão necessário para a filosofia, para a teologia e tantas disciplinas, né. Mas hoje tornamo-nos especialistas, como eu já disse, nos detalhes, né, e falta esse olhar mais profundo. E aí, quando ele está falando sobre tudo isso, aí é nesse momento em que ele cita: "Exorto-vos, a vós estudantes e a todos aqueles que se dedicam à investigação e ao ensino, a não esquecer que a igreja de hoje e de amanhã precisa desta visão unificadora. E olhando para o exemplo de homens e mulheres como Agostinho, Tomás de Aquino, Teresa de Ávila, Edith Stein e muitos outros, que souberam integrar a investigação na sua vida e no seu caminho espiritual. Ele cita Edith Stein no meio de outros três doutores da Igreja: Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, e outros. Interessante que o Papa João Paulo II, na Fides et Ratio, né, a fé e razão, a encíclica Fé e Razão, ele cita também Edith Stein como alguém que faz essa síntese, né, esse olhar integrador também, esse olhar integral sobre a realidade, e que o estudo cristão, né, a pesquisa também é convidado, os estudiosos são convidados a ter também esse olhar integrador, muito parecido com o que o Papa Leão está falando aqui. O Papa João Paulo II já tinha também apresentado Edith Stein no meio desses outros estudiosos, outros autores, outros intelectuais que uniram razão e vida, né? E tem essa visão integral, totalizante, né? É importante cultivar esta unidade para o que se faz nas salas de aula da universidade, nos ambientes educativos, de todos os níveis e graus, não permaneça um exercício intelectual abstrato, mas se torne uma realidade capaz de transformar a vida e nos fazer aprofundar a nossa relação com Cristo, de compreender melhor o mistério da Igreja e nos tornar testemunhas audazes do Evangelho na sociedade. E ele segue aqui, mas este é o encontro do Papa Leão com estudantes universitários de universidades pontifícias que se reuniram em Roma no dia 27 de outubro. E menos de 10 dias depois, no dia 5 de novembro, na audiência geral, na Praça de São Pedro, lá estava ele novamente falando, agora já no início da sua fala, né, na audiência geral, que tinha como tema a ressurreição de Cristo e os desafios do mundo de hoje. Ele fala novamente da Páscoa. O Papa Leão é um homem extremamente pascal. Lembrei da sua saudação, primeira saudação que ele faz ali quando é apresentado ao mundo ali na Praça de São Pedro, né, o mundo que aguardava ansiosamente saber quem era o novo Papa, e as suas primeiras palavras foram: "A paz esteja convosco". E ele continua: "Estas são as palavras que Cristo ressuscitado fala para os seus discípulos". E de fato a gente sabe que os discípulos estavam ali amedrontados, fechados, por medo dos judeus, para também eles não serem mortos. E Jesus aparece no meio deles e diz: "A paz esteja convosco". Shalom, né? Jesus que com a sua saudação de paz, dissipa o medo do coração daqueles homens incrédulos, temerosos, né? E o Papa se apresenta também como este homem de paz, este homem de coragem, né? E este homem profundamente pascal. E ele continua: a Páscoa de Jesus é um acontecimento que não pertence a um passado distante, agora sedimentado na tradição, como tantos outros episódios da história humana. A Igreja ensina-nos a fazer memória atualizante da ressurreição todos os anos no domingo de Páscoa e todos os dias na celebração eucarística, durante a qual se realiza de forma mais plena a promessa do Senhor ressuscitado.
e eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. E aí ele fala que nós vivemos de hora em hora tantas experiências diferentes, dor, sofrimento, tristeza, entrelaçadas com a alegria, admiração, serenidade, mas em todas as situações o coração humano anseia pela plenitude, por uma felicidade profunda. Uma grande filósofa do século XX, Santa Teresa Benedita da Cruz, cujo nome de batismo era Edith Stein, que tanto aprofundou o mistério da pessoa humana, recorda-nos este dinamismo de busca constante de realização. E ele abre aspas agora para citar Edith Stein. O ser humano, escreve ela, anseia sempre por receber novamente o dom do ser, para poder aproveitar o que o momento lhe dá e, ao mesmo tempo, lhe tira. Esta é uma citação que está na sua obra Ser Finito e Ser Eterno. Estamos imersos no limite, aqui é o Papa retomando, mas também nos esforçamos para superá-lo. Então, o Papa toma esta citação de Edith Stein, que nos coloca nesta dimensão. Nós que o tempo todo estamos vivendo alegrias, dores, sofrimentos, né? Que parece que vamos perdendo pouco a pouco a nossa vida, mas ao mesmo tempo temos sede de plenitude. Nós vamos perdendo e ao mesmo tempo desejamos readquirir, né? É, o ser humano anseia sempre por receber novamente o dom do ser para aproveitar o que o momento lhe dá e ao mesmo tempo lhe tira. E aí o Papa segue dizendo que nenhuma realidade contingente nos satisfaz. Nenhuma realidade, por melhor que seja, nos satisfaz. A plenitude que o ser humano é chamado a realizar, ela é uma plenitude que está para além. E somente com os olhos voltados para o eterno, para o infinito, né, é que nós temos esta plenitude, adquirimos esta plenitude. E é assim, né, que ele vai seguindo e terminando aqui, né, eu encerro com essa, né, na perspectiva da Páscoa, a Via Crucis transfiguras em Via Lucis. Precisamos de saborear e meditar a alegria após a dor, reviver na nova luz todas as etapas que precedem a ressurreição. Então, ele volta a falar nesse dinamismo de cruz e ressurreição, a dinâmica da nossa vida, dor, sofrimento, alegria, perda, encontro, né? Perda do ser, retomada do ser, finitude e eternidade, né? Essa dinâmica. E ele nos recorda que a Páscoa não elimina a cruz, mas vence no duelo prodigioso que mudou a história humana. Também o nosso tempo, marcado por tantas cruzes, invoca o amanhecer da esperança pascal. A ressurreição de Cristo não é uma ideia, uma teoria, mas o acontecimento que está na base da fé. Ele, o ressuscitado através do Espírito Santo, continua a recordá-lo a nós, para que possamos ser suas testemunhas para além, para também onde a história humana não vê luz no horizonte. A esperança pascal não decepciona. Acreditar verdadeiramente na Páscoa através do caminho diário significa revolucionar a nossa vida, ser transformados para transformar o mundo com a força suave e corajosa da esperança cristã. E é nesse contexto, né, que Edith Stein é citada novamente pela boca do nosso Papa Leão XIV. Nós aí temos esperança, né, de que logo, logo ela seja proclamada doutora da Igreja, para que os seus ensinamentos, para que a sua vida, para que a sua obra seja ainda mais difundida. Se você
também deseja isso, deixe seus comentários aqui. Faz o seguinte, se você chegou até aqui, não passa adiante não, curta esse vídeo, compartilhe com alguém, né, se você gostou, se você quer que outras pessoas saibam dessa grande novidade, né, o Papa Leão conhece, já está com ele, está ali no radar dele, compartilhe essa boa notícia. Mas muito mais do que isso, é que a última palavra na nossa vida não é a cruz, mas é a ressurreição. E a ressurreição não é uma ideia, não é uma teoria, é verdade. Cristo está vivo e está aí também com você. Até o nosso próximo vídeo. Como eu já disse, se você gostou, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe para que a gente siga aqui também compartilhando sempre boas novas. Um abraço e até mais.